Livre Actes des Apôtres. Livro de Atos dos Apóstolos. Verset 20. Versículo 20. Actes chapitre 20, pardon. Atos capítulo 20. Verset 8 à verset 12. Versículo 8 a 12. Actes des Apôtres. Atos dos Apóstolos. Chapitre 20. Capítulo 20. Verset 8. Verso 8 Tina verset 20. a 12. 8 à 12. Total dit. Lemos. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Là, il y a beaucoup de lampes allumées. Un jeune homme appelé Eutychus est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à parler longtemps. Eutychus s'endort profondément. Puis, pris par le sommeil, il tombe du troisième étage et quand on fait le réveil, il était déjà mort. Alors Paul descend, il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant: ne soyez pas inquiets, il est vivant. Ensuite Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil. Puis il s'en va. Après cela, on amène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Entendemos em nome de Jesus. Salve todos em nome de Jesus. Esta manhã quero partilhar sobre um tema. Les endroits à éviter dans ta vie. Os lugares a evitar na sua vida. Les endroits à éviter dans ta vie. Os lugares a evitar na sua vida. Eu quero que diz ao irmão que está no seu lado. E fala que não me perturba. E fala, não me perturba. Eu quero deixar muito atento na manhã de hoje. Parce que c'est un message profond que je vais partager avec toi. É uma mensagem profunda que quero partilhar contigo. Les endroits à éviter dans ta vie. Os lugares a evitar na sua vida. O lugar onde você não pode estar e não pode ir na sua vida. O livro que acabamos de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 8 até 12. Aí o apóstolo Paulo estava a pregar. E todos aqueles que estavam a seguir a pregação estavam sentados. Naquela época, o princípio da igreja, as pessoas oravam em casa. Era igrejas de casa. Lá em casa, as pessoas oravam. Alors, l'apôtre Paul, o apóstolo Paulo estava lá no prédio do terceiro andar. Ele estava a pregar. Era o momento da perseguição das igrejas. As igrejas estavam perseguidas. E só oravam em casa. Há hoje uma doutrina saiu. Está dizendo que a pessoa deve orar em casa. E não vindo na igreja. É uma doutrina diabólica. É uma doutrina satânica. Naquela época, era uma época da perseguição. É uma época onde iniciou a igreja. Naquela casa o apóstolo Paulo estava pregando no campo alto. Como ele pregou muito longo. A Bíblia está nos apresentando um jovem nome de Eutychus. Esse irmão não estava sentado no bom lugar. Mas ele estava sentado na janela. Quando a pessoa está sentada na janela,
il est à la fois dans le salon et il est à la fois dehors. C'est-à-dire c'était une personne qui était distraite. Il était à la fois écouter Paul et il était aussi à la fois écouter dehors. Et Tychus est l'image des personnes qui ont une vie de mélange. Qui aiment Dieu et qui aiment aussi le monde. Qui aiment à la fois la musique chrétienne et qui aiment aussi à la fois la musique mondaine. L'éthiquis est l'image des chrétiens qui aiment le fétiche et qui aiment aussi la puissance de Dieu. L'éthiquis est l'image des personnes, des chrétiens qui consultent à la fois les prophètes de Dieu, des prophètes de Dieu, et ils consultent aussi à la fois le magicien et les occultistes. Je t'en supplie ce matin, maintenant avec beaucoup d'attention, dans le baptême en laine, et puis surtout dans un téléphone enregistré, veuillez enregistrer ce message, car ça va t'aider durant toute ta vie. Écoutez l'Église. Il te faut choisir entre Jésus et le diable. Tu dois choisir entre le monde et la sanctification. Il te faut savoir choisir entre la chair et l'esprit. Tu dois apprendre à choisir entre la lumière et les ténèbres. Car toi qui m'écoutes ce matin, tu dois quitter les fenêtres là où tu es. Tu te vois, tu es assis, mais spirituellement tu n'es pas assis. Tu n'es pas bien assis. Les gens te voient que tu es vraiment assis, mais spirituellement tu n'es pas assis. Pourquoi? Parce que à la fois tu viens écouter la parole, mais à la fois tu es venu draguer aussi une scène. Les gens te voient que tu es venu pour écouter la parole, tu es venu à l'église pour prier, or à la fois tu es venu derrière une scène pour faire la cour. Les gens te voient que tu es venu écouter la parole, mais or en toi tu es venu demander l'argent. À la fois tu écoutes la parole, mais à la fois tu penses aussi aux choses du monde. Tu penses aussi au rendez-vous. Tu as un rendez-vous à l'hôtel, mais tu es venu pour écouter la parole. Tu es un étudiant. À la fois tu es à l'église et à la fois tu penses aux réunions des familles. À la fois tu es venu écouter la parole, en même temps tu es venu te faire voir. Tu es venu écouter la parole, mais en même temps tu es venu te faire voir aux gens. Les étiquettes créent des problèmes. C'est pourquoi papa n'a pas mis la fenêtre. Et souka l'étiquette a collal. Elle va dormir. Pour mieux vous soyez. Papa est en somme. Et la souka n'a pas kufa. Et cause elle va mourir. Pourquoi a kufa? Pour qu'elle va mourir. Bon avant qu'il ne s'y camala. Et que nous sommes dans un bon lugar. Alléluia. Amen. Les endroits à éviter dans ta vie. Os lugares a evitar na sua vida. Parce que voilà c'est la seconde thème à mon tableau.
Il était dans un endroit dangereux. Ele estava num lugar muito perigoso. Qui a causé sa mort. Que causou a sua morte. Si Eutychus était mort, foi morto. Parce qu'il était assis dans un mauvais endroit. Porque ele estava sentado num mau lugar. Et là où il était assis, e onde ele estava sentado, il va tomber. Vai cair. Et il va casser la tripe. Ele vai morrer. Et c'est comme ça que Eutychus était mort. E foi assim que Eutychus Parce morreu. que Eutychus était assis dans un mauvais endroit. Porque ele estava sentado num mau lugar. Je vous dis, il y a des endroits qui peuvent causer ta mort. Tem lugares que podem causar a sua morte. Il y a des endroits. Tem lugares. Se você sentares aí, ces endroits vont causer ta mort. Aqueles lugares podem causar a sua morte. Tôt ou tard. Cedo ou tarde. Plus tard. Ou mais tarde. Cet endroit-là. Aquele lugar. Est causé liwanayo. Vai causar a sua morte. Il y a des endroits. Tem lugares. Où il ne faut pas être. E você não pode estar aí. Não pode estar aí naquele lugar. Il y a des endroits. Tem outros lugares. Il ne faut pas demeurer. Que você não pode demorar. Não demora naqueles lugares. Parce que tu seras mort. Porque você vai estar morto. Je prie que Dieu puisse te sortir des fenêtres. Eu estou orando que Deus possa te fazer sair na janela. Des endroits où tu es assis. Ou nos lugares onde você está sentado. Il puisse t'amener à la vie qui est Jésus notre Seigneur. E pode te levar na vida que é o nosso Senhor Jesus. La chambre symbolise Christ. O quarto simboliza o Cristo. Là où ils étaient assis. Onde eles estavam sentados. La chambre symbolise Christ. O quarto simboliza o Cristo. La chambre symbolise la sécurité. O quarto simboliza a segurança. Et la chambre symbolise la parole de Dieu. E o quarto simboliza a palavra de Deus. Vous devez quitter vos fenêtres. Devem sair nas vossas janelas. Et compromissions. E compromissos. Et entrer à 100% dans la parole de Dieu. E entrar em 100% na palavra de Deus. Dieu est fatigué des chrétiens mélangés. Deus está cansado de cristãos misturas. C'est ça la caractéristique de l'église du temps de la fin. Esse é o característico da igreja do tempo do fim. Le temps de la fin. Do fim. Les chrétiens ont deux tendances. O cristão tem duas tendências. Le temps de la fin. O tempo do fim. Les chrétiens ont une vie de mélange. O cristão tem uma vida de mistura. Le temps de la fin. O tempo esse do fim. Les chrétiens começaront comme la mélange café nati. Eles se habituam a tomar café e chá. C'est-à-dire, il est chrétien. Diz que ele é cristão. Il est aussi païen. E ele também é pagão. À la fois, il prie. Às vezes ele ora. Mais il vole aussi. Mas ele também voa. Ele ora, mas il prie. Mais attrichera pas la classe. Ele ora, mas também anda cabulando. Ele ora. Mais mas faz mal coisas. Ele ora. mas faz prostituição. Ele ora. Ele é burlador. Ele ora. Ele é mal disciplinado. Ele ora. Ele é lésbica. E ele é homossexual. Dieu est fatigué aux chrétiens tiers. E Deus está cansado desses tipos. Vous devez choisir. Deve escolher. Dieu ou Satan. Deus ou Satanás. Dieu n'est pas un fétiche. Deus não é feiticeiro. Que le matin tu le secoues. E de manhã você vai socorrer. Après tu sors et tu oublies. E você sai e esquece. Deus não é feiticeiro. Ele não é garrafa. Amanhã você tem antes de sair desse sacudido. Ele vai deixar. Vai embora. E vai esquecer. Não. Tu dois entretenir une relation très profonde avec Dieu. Você tem que entreter uma relação profunda com Deus. Tem uma relação profunda com Deus. Et tu dois te consacrer à lui. E você deve se consagrar a Ele. 100%. E 100%. Tu dois te consacrer à Dieu. Você deve se consagrar a Ele. 100%. A 100%. Pas que tu abandonnes certains péchés. Enquanto você não abandona alguns pecados. Non pas que tu abandonnes certains péchés. Não é que você abandona alguns pecados. Et tu gardes certains péchés. E você guarda alguns pecados. Você deixaste outros pecados. Mas você guardaste outros pecados. Etiquista. Uma perna no quarto e outra perna fora. Ele estava sentado na janela. Outra parte dentro. Outra parte fora. Outra perna dentro. Outra perna fora.
Tu abandonnes 5 péchés. Você abandona os 5 pecados. Et tu gardes 5 péchés. E você guarda os 5 pecados. Tu as arrêté de fumer. Você paraste de fumar. Você maintenant comer la cigarette. Você paraste mesmo de fumar cigarro. Mais o melano na passada. Mas você bebe cerveja. Você paraste de fumar lhamba. Mas você bebe capu. Whisky bebes. Não. Não. Heureusement, Paul était un homme ouin. Felizmente Paulo era homem. La Bible nous dit il était descendu à cause de Paul aqui. Ele desceu o apóstolo Paulo. Mais a se pencher le colonnaire. E ele foi lá se pantar em cima dele. Et a se crucifier. Ele fez ressuscitar. Ce matin. Esta manhã. La puissance de la résurrection va opérer pour ressusciter les étiquistes qui se trouvent ici présents. O poder da ressurreição vai operar para poder ressuscitar todos os ceristas que estão na igreja. Car il y a ici plus que l'apôtre Paul. Porque também existe mais do que o apóstolo Paulo. Qui est Jésus. Que é Jesus. Et le seul Jésus. E o único Jesus. Qui est la vérité. Que é a verdade. Il est le chemin. E ele é o caminho. Il est la vie. Que ele é a vida. Il est la résurrection. E ele é a ressurreição. Alléluia. Amém. Maintenant, quels sont les endroits qu'il faut éviter dans ta vie? E quais são os lugares que você deve evitar na sua vida? O lugar onde você não pode deve estar lá. Je vais vous parler au moins de 9 endroits. Vou falar sobre novos lugares. Si le Seigneur me permettra. E se o Senhor vai nos permitir. Premier endroit. O primeiro lugar qu'il faut éviter dans ta vie. Que você deve evitar na sua vida. Premier endroit. O primeiro lugar. La maison de débauche. A casa dos seus votos. La maison de débauche. La maison de prostitution. La maison de prostituição. Proverbe chapitre 7, parce que vous voulez balancer sur le chapitre Oyo. Proverbe 7. Verset 25 à verset 27. Versículo 27, 25 a 27. Proverbe chapitre 7. Provérbios capítulo 7. Verset 25 à verset 27. 25 a 27. Allez-y. Tout le temps. Vamos ler juntos. Aqui vou te falar uma coisa muito capital. Uma coisa que tocou meu coração. Suivons, lisez. Proverbe chapitre 7. Provérbios capítulo 7. Verset 25 à verset 27. 25 a 27. Lisons la parole de Dieu. Déjà, depuis ça, il y a la Bible là-haut. En attendant, Pasteur Godet, ce va faire combien de mois pour balancer les sur la table. Dans le temps. Que ton cœur ne se détourne pas vers le voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Soulignez. Tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers le demeure de la mort. Soulignez le verset 27. Si la Bible t'appartient. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers le demeure de la mort. Déjà? Ok. Verset 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Et là, on va essayer on dit la femme prostituée a tué beaucoup. Mais cette femme n'a pas un couteau pour tuer. Elle n'empoisonne pas. Mais la femme prostituée donne du plaisir. Mais comment la Bible va exagérer pour nous dire que la femme prostituée
elle a fait tomber beaucoup des innocents. Et elle a tué beaucoup de gens. Akoma ebele. À quoi il s'est ébélé à l'innocent. Mais comment expliquer? Sa maison. Chemin de séjour de mort. Quand tu vois la maison d'une prostituée, cette maison-là, chemin à séjour de mort. Mais tu n'as eu. Il faut que tu aies plaisir. Esprit de mort. Il m'a dit de parler à tous ceux qui fréquentent la maison des prostituées. Et je parle pour tous ceux qui paient de l'argent pour le sexe. Et parler à tous ceux qui vivent de plaisir sexuel. Là où tu pars, c'est la maison de la mort. Tu dois éviter, ma sœur. Tu dois éviter, mon frère, d'aller dans la maison des prostituées. Nandaku ya bandumba. Abenyango séjour de mort. Albi Numba. Aboma ebele. À chaque fois que n'arrive pas à Numba. À chaque fois que n'arrive pas à Numba. Ok, n'a pas un plaisir. Vous savez, Jésus a raconté une femme prostituée. Mais moi, je suis heureux. Atikala sous kozonge la vie à prostitution. Mais à comment disciple à Jésus. Atikala vie à prostitution. À comment disciple à Jésus. Je prie que cela puisse arriver aussi. On a vie à prostitution. On comme disciple à Jésus. On a vie à saleté. Que tu puisses abandonner, voir même tes clients. On dit à ma client, on y est, et vous aussi mes clients, répandez-vous, car ma maison était le séjour des morts. Répandez-vous. J'aimerais que tu puisses dire cela. Toi qui pars dans la maison des prostituées. Você que vai na casa das prostitutas. Você vai dizer que ninguém está me vendo. Mas está esquecendo que Deus está me vendo. Mas naquela casa, nos leva lá na morte. C'est le couloir de la paix. É o corredor do inferno. Sem que vocês saberem. Sois délivré de cette mauvaise vie. Seja liberto deste mal vida. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Vous savez, aujourd'hui le monde a légalisé la prostitution. O mundo legalizou a prostituição. Ça devient comme un travail. Trabalho. De tous les jours. De todos os dias. Ils ont donné même des cartes. Eles deram até as cartas. Aux prostituées. Das prostitutas. Tous ces dirigeants. Todos os dirigentes. Sont maudits. Eles são amaldiçoados. À cause de cela. Por causa disto. Il y a d'autres gouvernements. Tem outros governadores. O gouvernement est belé en boca. Tem outros governos. Valoriser. Eles valorizaram la prostitution. A prostituição. Mas vê que as prostitutas eles dão até cartas. Se você lá na Mutamba, mas botar todas as prostitutas, eles dão as suas cartas. Se você quer fazer, vão pegar na polícia, se na Europa, você vai encontrar as prostitutas da Europa. Eles dão as suas cartas. Eles pagam imposto. Eles vendem o que, meu Deus? Mas tornou-se como um trabalho. Eles estão aí autorizados. Eles estão nas suas cartas. Em todo o país. Que o governo
valorizou as prostitutas. É um país que está amaldiçoado. É um país que está amaldiçoado. E sabe que tem outros países. No país que lá é Libreville. Eu cheguei lá na Libreville. Os colegas vieram aí me envolver. Eles me disseram: estamos aqui neste país. Todos nós servos de Deus daqui. Nós não vamos mais em outro lugar. Nós não pegamos mais as coisas. Nós não ficamos aqui. Os governadores nos ajudam. Eles nos dão todo o campo. É o campo assim das prostitutas. As prostitutas são quem? Sobre 100%. 95%. São aquelas chinesas. Eles fizeram aquelas casas dentro lá na Libreville. Elas estão e todo mundo vão lá. Elas são muitas. São muitas. Eles estão se eles estão nas suas casas. Elas são autorizadas. E se você lá na Europa e fizeram algumas casas, e aquelas casas tem telefone. Se você tentar se mexer, vai chamar a polícia e vai levar. Está autorizado. Todo país que autorizou a prostituição é um país que está amaldiçoado. Eles não têm a ver. Eles vivem lá na rua. Tem outras prostitutas que não têm uma casa. Eles ficam lá na rua. Se você lá hoje ainda, lá na praça, onde se encontrar lá, eles chamam prostituta em amatrice. La prostituée amatrice. Elle ne fait pas chaque jour. Vous savez, il y a aussi des prostituées amatrices. Elles sont chaque jour. Elles non se prostituent todos os dias. Mais elle fait ça dans des circonstances. Mas eles fazem circunstâncias. Às vezes para poder comer. Às vezes para poder pagar renda. Às vezes para poder comprar roupa. Às vezes para poder trabalhar. Para poder ter um dinheiro. Por causa de uma necessidade. Tu livres ton corps. Ele vai voltar mais. Vai voltar mais naquela vida que ela negou. C'est pourquoi? Sabes por quê? Porque a sua natureza. Uma prostituta ne peut pas changer par une décision. Não pode mudar por causa de uma decisão. Não pode se converter só por uma decisão. Car cela n'est pas suffisant. Aquilo não é suficiente pour te changer. Para poder mudar. Il te faut aussi le miracle de la nouvelle naissance. Novo nascimento. C'est-à-dire, você vai receber Jesus na sua vida. E vai estar sentado dentro da sua vida. Aquele milagre, tu peux obtenir qu'en recevant Jésus. Você só pode obter a receber Jesus. C'est comme ça que tu auras la haine de la prostitution. É que você vai ter aquele ódio da prostituição. Você vai odiar a prostituição. Não vai gostar mais. Deuxième endroit. Segundo lugar. Você nem deve chegar de l'alcool. A casa de álcool. Ah là, je vais courir. Non, tu vas pas. Aí vou rapidamente. Ephésiens chapitre 5 verset 18. Efésios capítulo 5. Maison de l'alcool. A casa de álcool. Ou bien bar, la chonette, ce que nous avons comme avocat. Ou la chonette. Ephésiens chapitre 5 verset 18. Il le dit, ne vous enivrez pas du vin sur la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on fait des publicités, il y a l'alcool. Eles fazem publicidade de álcool. Vamos fazer a publicidade, il y a whisky. Eles fazem publicidade de whisky. Na televisão. Na televisão. Publicidade, il y a vin. Publicidade de vinho. Comme si era aqui milique. Como se fosse leite. Ou bien era aqui tea. Ou fosse chá. Passei na pano publicidade. Eles fizeram aqueles panos da publicidade. Passei na ficha. Eles fizeram fichas. Batia a na mituca. Eles meteram até nos carros. Passei na publicidade e álcool na mituca. Fazem a publicidade de álcool até lá nos carros. É o governement. Pode ser um governador. O governador ele quer. O governador sabe. L'alcool tue. Que o álcool mata. É medicina. Pode ser um médico. A medicina ele quer. O médico sabe. L'alcool tue. Que o álcool mata. Essa
Outros acham que vendem. Eles são conscientes. Est-ce qu'ils doivent faire? Mata. Vous savez, il faut voir. Au monde, on va dire qu'on a une belle bouteille. Vous savez qu'ils mettront uma boîte de garrafa. Aquelas lindas garrafas. Dentro daquelas garrafas. C'est la mort qui est cachée. Está a morte guardada. Que está escondido dentro da garrafa. Você entra lá na Shoprite. Você vê onde vendem aquelas bebidas. Eles metem aquelas lâmpadas. Aquelas luzes mesmo. Poder te dar mesmo nos olhos. São muito lindos. Toda aquela beleza. É para poder te dizer. Pode beber. Mas vai morrer. Pode beber. Você está bebendo amor. O álcool mata. Álcool mata. Whisky mata. Já te queimar pouco lentamente. O efeito que dá o álcool é só por causa de um tempo. Você sabe que você vai se depois de um tempo. Aí vai passar a você voltar como era no princípio. Você bebe para poder tirar aquele pedacinho que você vai passar e se acabar. Aí vai voltar mais. Você bebe que tem problemas. Naquele momento os problemas vão acabar. Se vai acabar. Os problemas vão acabar. Quantas famílias eles são destruídos por causa de álcool? Todas as crianças estão na rua. Eles chamam aqueles meninos de rua. O pai é bêbado. A mãe é bêbada. Quantos hoje? Os casais foram lá separados. Olha esse espírito da bebida. Quantos pais hoje? Eles negligenciaram seus filhos. Olha esse espírito da bebida. O pai quer para poder pagar a procura do filho. Mas ele preferiu para poder se beber. Mas deixaram dinheiro em casa para a mulher poder cozinhar com seus filhos. Mas o pai preferiu para poder ir embora se beber. Quantas famílias estão destruídas por causa da bebida? Combien de familles? Quantas famílias? Combien de familles? Quantas famílias? Combien de couples? Quantos casais sont détruits que foram destruídos à cause de l'alcool? Por causa de álcool. L'alcool tue. O álcool mata. Et l'alcool est un couloir de l'enfer. É o corredor do inferno. L'alcool o álcool est un couloir de l'enfer. O corredor do inferno. Combien ont perdu leur santé à cause de l'alcool? Quantos perderam a sua saúde por causa de álcool? Combien ont perdu leur travail à cause de l'alcool? Quantos perderam seus trabalhos por causa de álcool? Combien sont devenus des impudiques à cause de l'alcool? Quantos se tornaram impúdicos por causa de álcool? Combien ont attrapé plusieurs maladies à cause de l'alcool? Quantos que apanharam muitas doenças por causa de álcool? Combien ont détruit leur vie à cause de l'alcool? Quantos que destruíram a sua vida por causa de álcool? Et tu dois savoir, e você deve saber, l'alcool ne vient pas seul. O álcool não vem sozinho. O álcool ne vient pas seul. Não vem só. Il vient toujours avec la pauvreté. Ele vem com a pobreza. Il vient toujours avec l'esprit de l'impudicité. Ele vem sempre com aquele espírito de impudicité. Il vient toujours avec l'esprit de l'escroquerie. Ele vem com aquele espírito de burla. Il vient toujours avec l'esprit de mensonge. Ele vem com aquele espírito da mentira. Et l'alcool vient toujours avec l'esprit de manque de sagesse. Ele vem com aquele espírito de falta de inteligência. Et c'est mon Dieu sur l'alcool de copier. Toda a alegria que o álcool vai te dar. Qui vient copier? Ou a paz que vai te dar. O que o vinho vai te dar. Ce n'est que pour un temps. É só por causa de um tempo. Et après, e depois, tu vas retrouver os homens da campina. Você vai retornar à vida que você tinha. E se você quer uma alegria, você quer a paz. Fica cheio com o Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é para sempre. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de paz. Você está cheio de alegria. Aleluia. Amém. E esta alegria não dura durante um tempo. Ele dura para sempre. L'alcool ne te donne pas le bonheur.
L'alcool ne résout pas les problèmes. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, automatiquement, les marches vont changer. Autant pour la kimia. Même si tu n'as rien, tu as la paix. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et vous allez attends même pour la solution, ça t'amène même la négation. Amen. Amen. Attends, vous finalement maintenant ils sont pas capables. Et démarche na yo. Et comme démarche à sainteté. Et comme démarche à respect. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit. En la Messie. Il y a comme encore même minoko ya sika. Encore. Et comme ils sont moubangués noki. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te régénérer. Comme ils seront moins amoureux. Mais tu as la carte de la maison, mais la camassa. Au moins, le logre, à la moins amoureux. Mais le logre, comment le corps à coco. Mais à la chaîne, mais le logre d'échange. À comment le corps à moubangué. Encore. Et nous, Nisaka. Et não ajuda. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, ele torna a pessoa velha. Antes de vir te pregar, sabe o que eu faço? Eu ando se encher com o Espírito Santo. Eu vou me encher com o Espírito Santo. Por isso, você dá quando eu não temo nada. Se eu devo falar, eu falo. Não tem. Sabe o que me empurra para não ter medo? Aquele Espírito Santo me leva para não ter medo. Onde você deve dar a verdade, eu digo a verdade. E não temo nada. Eu falo mesmo abertamente. Sabes por quê? Por causa do Espírito Santo. O terceiro lugar a evitar é a casa de Satanás. A casa de Satanás. 1 Samuel chapitre 28, verset 6 à 14. 1 Samuel 28, 4 a 16. Nós temos que tempo não vai perder para poder todos. Chaque dimanche, nous avons se não canta, il n'y a pas de problème. Là, d'accord, avec le temps, Internet. Você pode experimentar toda a pessoa. Endroit. O terceiro lugar. Que você não deve ir. Ter muita atenção. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel 28. Verset 6 à 14, vous pouvez dire à 20. 6 à 14, pode ir até 20. Seguindo. Le roi Saul. O rei Saul. Un roi établi par Dieu. Rei estabelecido por Deus. Un roi. Rei. Qui priait Dieu. E orava a Deus. Il fut un moment. Ele foi momento. Il priait Dieu. Ele orava a Deus. E Dieu ne répondait pas. E Deus não lhe respondia. A sa alliance. Ele fez tudo. Ni signe. Nem sinal, nem nada. Dieu ne parlait pas. E Deus não falava. Nessiga a continuer pour ça. Ele continuou a orar. A insister. Para poder insistir. Pour invoquer Nzambe. Invocar a Deus. A insister. Para poder insistir. Pour Nzambe. Procurar a Deus. Mas Saul. Mas Saul. Vai enviar as pessoas. Para poder propor uma mulher que invocar o espírito de Deus. E no reino de Saul. Saul. Il avait donné la mort à plusieurs femmes qui invoquaient l'esprit de mort. E deu a morte a todas as mulheres que invocavam o espírito de morte. Il a tué toutes ces femmes. Ela matou todas aquelas mulheres.
aquelas quimbandeiras. Ele matou. Ele invocavam mortos. Matou todas elas. Ce jour-là, mas naquele dia, il y a un problème. Diante de problema, Saul, ele acolheu. Não queria ele acolher. Ele se escondeu. Quando ele se escondeu, ele foi lá. Se encontrou com aquela mulher. Aquela mulher lhe perguntou. A casa daquela mulher é a casa de Satanás. Pode ser a casa dos magos. É a casa daqueles magos. É a casa dos mágicos. E que chama a casa de Satanás. E Saul, aquela maison de Satan. Foi na casa de Satanás. E quando entrou nessa casa da mulher, uma mulher cheia de demônios. Une femme sataniste. Uma mulher satânica. Celle qui travaille avec le pouvoir des démons. Que trabalha com o poder de demônios. Comme lui, il avait un problème. Como ele tinha problema. Saul avait un problème. Saul tinha problema. Il pensait que c'était problème. Ele pensou que este problema. Il donne le droit. Il dá o direito de pouvoir entrer dans la maison de Satan. E pode entrar na casa de Satanás. Pour avoir la solution. Para poder ter a solução. Il y a plusieurs personnes. E muita gente. Quand ils ont des problèmes. Quando tem problema. Ils pensent que. Eles pensam. O problema que eles têm. Ele está da sede. Para poder ir na casa dos quimbandeiros. Para poder ir na casa dos mágicos. Para poder ir lá naqueles prédios. Eles pensam. Esse problema. Ele está lhe dando aquela sede. De andar nos becos. Saul fez isto. Essa mulher perguntou ao Saul. Vai fazer o quê? Escuta a resposta de Saul. O meu desejo. Você invoca meu Samuel. O espírito de Samuel. Eu preciso do espírito de Samuel. E o profeta Samuel. Ele é que ungiu o Saul para poder tornar o rei. Ele é que ungiu o rei. E ele tornou o rei. Mas o profeta Samuel, ele estava atacado por uma doença. Ficou doente. Essa doença levou na morte. Ele foi morto. Dormiu. Mas o que aconteceu? Então acordaram o profeta que estava a dormir. Tudo isso por quê? Porque o Saul não estava no momento da intimidade com Deus. Ele tornou independente. Ce sont les gens des chrétiens Esses são tipos de cristãos que nous avons aujourd'hui. Nós temos hoje. Il ne peut pas lui-même écouter Dieu. Ele não pode sozinho ouvir a Deus. Il faut toujours aller derrière des prophètes. Ele deve ir atrás dos profetas. Il court derrière des pasteurs. Eles vão atrás dos pastores. Pour demander. Para poder lhe perguntar. O que Deus disse sobre mim? Deus me falou que é sobre o meu problema. Saul. E o Saul. Ele é o tipo de cristão que nós temos hoje. Eles são incapazes. Ele próprio. Ouvir a Deus. Ele só deve ouvir a Deus. Através de uma pessoa. Através do profeta. Através do pastor. Il y a encore l'esprit de Saul en toi. Até agora você tem aquele espírito de Saul em ti. Sache que tu es malade. Saiba que estás doente. Mais les jours que Samuel va mourir. E o dia que o Samuel vai morrer. Tu sais ce qui va t'arriver? Sabe o que vai te acontecer? Você vai na casa dos quimbandeiros. Pour aller chercher. Para poder procurar. Quand le prophète meurt, quando o profeta morre, Saul, quando o profeta estava em vida, o profeta que era a boca de Saul, estava dizendo ao Saul, Deus disse isto, Deus disse isto, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Mas quando ele morreu, ele que não se habituou, ele próprio, depois da morte de Samuel, ele foi obrigado. Não tem ninguém para poder dar mensagem. E ele foi obrigado a poder ir atrás dos quimbandeiros, a poder ir atrás dos feiticeiros, a poder ir atrás dos magos, para poder lhe dizer a propósito da pergunta que aconteceu. Essa que é a vida de muitos cristãos. Eles querem a sua vida. Não terão tempo
vontade. Pai, Deus falou que é sobre mim. Deus falou que é sobre mim. Deus te mostrou que é sobre mim. Até aí você está sendo doente. Você está doente. Você ainda está doente. Eu e tu. Nous avons que le même esprit. Nós temos o mesmo Et Espírito. nous avons que le même Saint-Esprit. Nós temos o mesmo Espírito Santo. Le même Saint-Esprit. O mesmo Et Espírito c'est comme Santo. ça aussi que É assim que les prophètes, o profeta estão a brincar com você. É por causa disso. Estão a brincar com você. Porque não tem tempo. Você próprio ouviu. Não tem tempo. Não tem tempo. Ora para ouvir a Deus. Nós temos o mesmo Espírito. Mas você em ti tem o Espírito de Saul. O dia que o Samuel vai morrer, você vai ir atrás dos feiticeiros. Será que são capazes de ouvir a Deus? Você próprio é capaz? Ou vous êtes dépendant du prophète. Ou vocês dependem do profeta? Vous dépendez d'un prophète ou d'un pasteur. Você depende de profeta ou pastores? Certains vous font des tours des églises. Ele faz aquele retorno da Certains igreja. sont ici, ils font des tours des églises. Ele faz sempre a trocar de igreja. Para poder procurar profecia. E quando vão lhe proteger por causa dele. Sabes por Parce quê? qu'en toi, il y a encore l'esprit de Saul. Porque em ti não tem Espírito de Car nous Saul. sommes au temps du Saint-Esprit. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. Tu peux aussi attendre Dieu toi-même. Você pode atingir a Deus você próprio. Você pode ouvir a Deus. Nós temos o Espírito do tempo do Espírito Santo. Você será um verdadeiro cristão. Você será um verdadeiro cristão. E Deus vai te falar. Deus vai te falar. Não corra atrás dos profetas. Não corra atrás dos homens. Deus vai te falar de novo. Ajoelha-te. Invoca o seu Deus. Ora ao seu Deus. E Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder. Alléluia. Amém. Les temps où nous sommes, O tempo que nós estamos, nous tous nous sommes des prophètes. todos nós somos profetas. Mais il y a Mas você não sabe. Cada vez que dizem que você é o próprio profeta, eu falo assim porque quando você recebeu Jesus, automaticamente você recebe o Espírito da profecia. De que você recebe Jesus na sua vida, o Espírito da profecia entrou dentro de si. Automaticamente você torna profeta. Escuta-me. Ne cherchez pas des prophètes. Não procura os profetas. Mais laisse les prophètes te chercher. Mas deixa os profetas te procurar. Você não lhes procura. Deixa eles te procurar. Et c'était comme ça même dans le temps passé. E foi assim naqueles tempos passados. Eles que estavam a procurar. Eu vim te procurar. Para dar mensagem. Mas não me procura. O Deus falou que é sobre mim. Quando você vai lhe procurar, assim que vai pensar contigo. Ele que vai te dar banho. Você é uma mulher que vai te procurar. Aí eu posso conseguir. Deus falou que é sobre mim. Deus diz para poder te dar banho. Eu tenho que te dar banho. Toi aussi, você também. Tu as l'esprit que les prophètes ont. Você tem o espírito de profeta. Cher prophète. Caro profeta. Cher homme de Dieu. Caro homem de Deus. Dis la vérité aux fidèles. Diga a verdade ao fiel. Car ils ont le même esprit que nous. Enquanto eles são o mesmo espírito que nós. Dites-leur la vérité. Diga a eles a verdade. Que vous ne voyez pas tous les jours. Que vocês não veem todos os dias. Oui. Sim. E são colônias do mundo. Não é todos os dias que nós não vemos. Quando eles são a verdade. Eu quero dizer a verdade. Não é todos os dias que Deus me fala. Assim, deixa eu te dizer a verdade. E saibas assim. Não é para todo momento que eu posso dizer não. Vou fazer uma coisa não vou saber. É assim. Temos todo problema. O problema pode acontecer. Eu não sei nada. É assim. O Espírito Santo que sabe tudo, que vê tudo, que sabe tudo. Não é um profeta que conhece tudo. E não é um profeta que vê tudo. Nós não vemos o todo momento. Orar tem que ver tudo não. Deixa eu vos dizer a verdade.
Il y a des fois aussi Dieu ne nous parle pas aussi. Às vezes Deus também não me fala. Acontece. Você oraste mesmo não vai falar nada. Acontece. Deixa eu dizer a verdade. Cher prophète. Caro profeta. Cher homme de Dieu. Caro homem de Deus. Évitez d'inventer des prophéties. Deixa inventar a profecia. Pour satisfaire les fidèles. Para poder satisfazer os fiéis. Si Dieu n'a rien dit. Se Deus não disse nada. Ne dit rien. Não diga nada. Deus não te mostrou nada. E não diga que me mostrou. Se Deus não disse nada. Não pode dizer nada. Amen. Amém. Là, je m'adresse à tous les hommes de Dieu. Aí eu estou todos aqueles que vão subir na televisão. Eu estou a falar convosco. Vous, les fidèles. Vocês, os fiéis. On ne donne pas de l'argent pour recevoir une prophétie. Não dão dinheiro para poder receber a profecia. Si un prophète dit donne-moi de l'argent, je vais prophétiser sur toi. Se o profeta disse, dá o dinheiro para profetizar sobre ti. On n'achète pas une prophétie. Não compra uma profecia. Quand on te demande l'offrande, on te pede a oferta, pour qu'on te donne la prophétie, para poder te dar a profecia, sai do lugar onde você está. Sai daquela igreja. É uma casa de Satanás. Quando estão a vender as coisas dentro da igreja, estão a vender o óleo, estão a vender água, estão a vender perfume, estão a vender coisas. Aqui já nem mais a igreja de Deus. É a casa de Satanás. Para poder perder, você deve comprar. Você que está a vender, compraste quanto? A matemática é para poder sai naquela casa. É a casa de Satanás. Toi, pasteur qui vend des histoires. Você, pastor que vende as coisas. Toi, prophète qui vend des histoires. Você, profeta que vende as coisas na igreja. Sache-le bien. Você vai se encontrar em sabe que você vende coisas. Vai se encontrar com ele. No seu caminho, vai se encontrar com ele. No seu caminho, vai se encontrar com ele. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. As coisas que você faz está escrito em que versículo da Bíblia? Que você faz. Você próprio na sua consciência. O que estás a fazer. Está escrito aonde? Na Bíblia. Sabe que você vende óleo, ou vende água, ou você vende perfume, ou você vende pó. Prova nas palavras de Deus. Você é um comerciante. Você vai ter que se esconder atrás do evangelho. Cuidado. Vamos fazer cuidado. Cuidado. Essa é a vontade de dinheiro. Vai te levar no inferno. Você é um gatuno. Uma voz alta. Você é um burlador. Você é um bandido espiritual. Você vende a graça de Deus. Está vendendo a graça de Deus. Deus te deu esse dom da profecia. E você está escrevendo aqui o nome. Poder falar sobre isso. Você compraste quanto? Você compraste aonde? Você te deu uma grande favor. E você vende a graça de Deus. Você é um burlador espiritual. La plupart de ces serviteurs sont des mazés et sont des sorciers. A maioria desses profetas são feiticeiros. Maioria das se eles são 100, 95 são bruxos. Os 5 que restam são mágicos. Não de sofrimento que faz esse tipo de coisa. Os fiéis, eles escutam Deus. Eles estão muleta. Eles estão muleta. Eles escutam Deus através dos homens. Porque tens muletas. Você deve abandonar as muletas. O Saul era rei. Mas era um bebê sobre o trono. Ele era o rei. Mas era um bebê. E não escutava Deus. Era seu reinado. Embora a sua forma era um bebê. É por isto. Ele queria muitas profecias. E você também que me escuta. Você é um bebê espiritual. Embora a sua grande igreja
descartável espiritual. Você bebe aquele biberão espiritual. E você só gosta das profecias. Bebê. Você é um mais velho, mas bebê. Você é um velho, mas é um bebê. Saul est allé chercher cette femme. Ele foi procurar esta mulher. Tu sais pourquoi? Sabes por quê? Parce que porque cada vez Saul vai colocar na ilha da parte. O Senhor que estava sobre ele da parte de Deus. Como não está? Ele foi procurar esta mulher para poder falar sobre ele. Em vez de procurar a pessoa que lhe fez entrar no trono, ele foi procurar a mulher. Sabes por quê? Porque ele era bebê. Quer dizer, meu irmão, evita de ser bebê. Porque os profetas vão brincar contigo. Vão brincar contigo. Estou a te dizer a verdade. Saia a ser bebê. Se você vai demorar sempre a ser bebê, os profetas vão brincar contigo. Vão se tornar uma coisa de brinquedo. O quarto lugar. Vamos parar por aqui. Não vi ponto. Tem 9 lugares. Quatrième, c'est Apocalypse 13. Maintenant, nous allons aller à Apocalypse 13. Apocalypse 13. Ne restez pas dans ce monde. Não resta neste mundo. Après l'enlèvement. Depois do arrebatamento. Après l'enlèvement. Depois do arrebatamento. Não resta aqui no mundo. Je m'arrête par ici. Vou parar por aqui. Que Deus vous bénisse. E Deus abençoe.